a gente volta a cobrir a reta final das eleições presidenciais dos Estados Unidos. É a última semana de campanha e a gente pode começar por como vão as pesquisas. Ontem a gente mostrou as pesquisas com como elas iam até a sexta-feira, agora essas já são atualizadas com a média mesmo de notícias que saíram hoje. Então isso é atualizado com base em pesquisas que saem hoje. Trump continua com vantagem nos principais estados. Claro, isso é mais relevante do que o voto geral, aonde Trump também está um pouquinho atrás da Kamala em termos de margem de erro. Mas quando você vê os estados-chave, eles definem essencialmente quem será o vencedor pelo colégio eleitoral, não pelo voto da maioria absoluta. Nesses, Trump lidera em 6 dos 7 principais. Até sexta-feira ele liderava no 7. Em Michigan, a Kamala conseguiu fazer ganho de cerca de 0,4 pontos percentuais perante o adversário e agora ela está na frente nesse estado, mas em todos os estados as diferenças estão dentro da margem de erro. Lembrando, essa questão dos estados funciona de tal forma que quando se ganha um estado, se leva a representatividade total daquele estado. E o que conta no final das contas é a soma do voto do colégio eleitoral. E cada estado tem um certo número de votos do colégio eleitoral com base na população. Eu falando assim pode ficar um pouco confuso, mas eu reitero o convite do início da live. Você pode ter acesso a um e-book que o nosso time gráfico preparou explicando tintim por tintim como funciona essa questão do voto nos Estados Unidos e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente pode voltar à imagem e eu quero destacar alguns pontos aqui para vocês. A Geórgia, por ser um estado mais populoso, tem uma maioria de votos do colégio eleitoral em comparação a alguns outros desses estados. O Trump conseguindo, por exemplo, Arizona, Geórgia e Carolina do Norte ou Pensilvânia, já pode estar em condições muito boas de levar essa eleição. Vale a pena te dizer também que é uma eleição com participação histórica e isso me leva à nossa próxima manchete. Vocês veem agora na tela que quase 50 milhões de americanos já votaram na eleição de 2024. Como eu vinha reiterando em coberturas anteriores, desde a Covid existe a votação, o que eles chamam de early voting, ou a votação cedo. Essa votação cedo permite que as pessoas possam, na época da Covid era só a distância, por votos por correio, por votos por correspondência, mas isso permite que muitas pessoas, em uma diversidade de estados, porque a legislação também muda de estado para estado, possam votar já agora. Então, é interessante a gente pontuar que existe uma média de participação no negócio nacional, nessa eleição, que é muito dispar de eleições anteriores. Como o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, uma participação popular também é um indicador do interesse da população na eleição. Então, o que revelam os dados que a gente tem com base nos votos dados até o momento? Bom, eu vou passar com vocês por alguns dos destaques dessa matéria. Essa deve estar em breve no nosso site em português também, em epochtimes.com.br. Agora eu leio a partir do site do Epoch Times americano, nossa matriz nos Estados Unidos. Para você que está conhecendo a mídia agora, o Epoch Times é uma mídia presente em 36 países, salvo engano, 23 idiomas. Nós aqui operamos na filial brasileira. Então, uma semana antes do dia da eleição, 45 estados já tem gente votando e quase 50 milhões de americanos, numa população de 330 milhões de pessoas, já votaram. Para ter um número mais preciso, ele está perto de 47 milhões e 500 mil pessoas. Vamos lá ao que isso revela. Primeiro, isso é cerca de 1/3 de todos os americanos que já votaram na eleição de 2020. Então pode-se esperar uma participação maior em comparação àquele ano. A gente já teve votos entrando no final de semana agora, porque alguns estados só abriram agora a votação, na Flórida, Nova Jersey, Nova York e Michigan. O Michigan, em particular, é um estado interessante, ele é o único estado-chave onde a Kamala parece ter vantagem nas pesquisas. E é a primeira vez que ele está oferecendo votos antes do dia da eleição de forma antecipada e de forma pessoal. Antecipada, claro que é antes do dia, mas de forma pessoal. Antes ele só ofereceu isso por correio, por correspondência. Então, vamos lá. A gente vê o seguinte: recentes, pessoas que vinham votando mais cedo normalmente eram democratas. Alguns estados, para se registrar para votar, você já disse se você é independente ou se você está com os republicanos ou com os democratas. Mas em 26 de 30 estados que registram, porque só 30 são esses que registram se o sujeito está afiliado a algum partido, 26 desses mostram que os republicanos não estão tão atrás não em termos de quem está votando mais cedo.
só 14 deles têm mais votos de democratas do que de republicanos até o dia 28 de outubro. A gente também tem um gap em termos de quem vota presencial e quem vota à distância. Em 2020, cerca de 60% dos democratas e 30% dos republicanos que votaram de forma antecipada fizeram isso por correio, segundo o MIT, o Milwaukee, melhor dizendo, o Massachusetts Institute of Technology, uma universidade. Esse gap não deve ser tão maior em 2024 se a tendência continuar. A gente tem visto os republicanos pedindo para que se vote mais cedo. Isso vem, em certa parte, até mesmo do presidente americano Donald Trump, porque ele fala que ele quer, claro, ele que sempre reitera as suas suspeitas de irregularidades, inconsistências na eleição anterior, pede que as pessoas votem mais cedo, porque ele quer tornar essa eleição, nas suas palavras, too big to rig, grande demais para ser uma palavra que começa com F e que não é apropriado falar no YouTube no contexto das eleições. Aqui a gente não está dizendo que uma coisa é ou não é, mas o YouTube tende a detectar essa palavra e causar consequências. Então, esses são alguns dos takeaways que ficam conforme os votos já começam a entrar. A gente aguarda o dia 5 para ter com precisão como é que vai ser a contagem, mas a gente já tem alguns desses dados. Agora, ainda falando a respeito disso, há um caso curioso. Muita gente diz que ele é até combustível para a teoria da conspiração. Foi uma coisa que eu li não só na imprensa estrangeira, mas na brasileira. Mas seja como for, a gente que está cobrindo a eleição tem a responsabilidade de ir noticiando a respeito do assunto. Vocês vão ver agora vídeos, e isso vem de 2 estados no noroeste dos Estados Unidos, onde a gente viu cédulas queimando. Caixas onde se coloca as cédulas da votação antecipada pegando fogo. Aconteceu em 2 estados e a gente tem a notícia de que isso pode mesmo ser alguma questão coordenada e que a questão já está sendo investigada. Vamos lá, a gente tem o vídeo, vamos assistir. Muito bem, então a gente viu as cédulas queimando e, de fato, é uma situação insólita. Vamos às informações. Isso aconteceu em Oregon e Washington, os estados de Oregon e Washington, não Washington DC, mas outro estado no noroeste. Isso aconteceu por causa de dispositivos incendiários e foi ainda ontem, na segunda-feira. As autoridades acreditam que os 2 incidentes, porque aconteceu em 2 estados, foram coordenados. Isso é o que a polícia afirmou à mídia local nos Estados Unidos. Isso aconteceu perto da fronteira entre Oregon e Washington. Isso também acredita-se estar conectado com um incidente mais cedo, também no estado de Washington, segundo o que a polícia informa. Foi na madrugada de ontem, a cerca de 3h30 da madrugada, segundo os oficiais locais. A gente tem aqui a fala do porta-voz da polícia de Portland, do escritório de polícia de Portland. Ele disse o seguinte ontem: nossos oficiais rapidamente determinaram que havia um dispositivo incendiário que estava anexado à urna, a caixa de depósito das cédulas, ballot box. E isso é o que iniciou o fogo. Os oficiais eleitorais disseram, segundo a mídia local, que eles estão contatando 3 eleitores que foram impactados para que eles possam votar novamente. Então, pelo menos, em uma delas foi apenas 3 cédulas que foram danificadas. Mas, em outro condado, 409 não foram danificadas e ficaram preservadas devido à supressão do fogo. A gente também tem oficiais eleitorais falando que isso é um ataque à democracia e que é uma coisa absolutamente inaceitável. Essa é a informação, então, com as cédulas que vinham queimando. Foi uma coisa em pequena escala e até, para quem embarca na questão das alegações do Trump de 2020, vale a pena a gente também destacar que
Isso aconteceu em estados majoritariamente não republicanos, mas democratas. Então, estados onde a tendência, os chamados Deep Blue States, onde a Kamala deveria ou poderia possivelmente levar o voto no colégio eleitoral. A gente fica de olho nisso, mas em outra das questões principais que surge com os desdobramentos da eleição americana, a gente tem ainda a atualização de que Steve Bannon foi solto da cadeia. Steve Bannon ficou 4 meses na cadeia e quem era ele? Steve Bannon era um dos estrategistas-chefes de Trump no primeiro ano do governo. Essa é a matéria ao meu lado, essa do Epoch Times americano. Steve Bannon ficou preso 4 meses pelo que eles chamam de Contempt of Congress. Lá quando você recebe uma intimação e o Congresso, quando investigando, tem a capacidade de mandar intimações judiciais como uma autoridade do judiciário. Então, após ele ignorar intimações do Congresso americano para depor a respeito do 6 de janeiro nos Estados Unidos, ele foi condenado por Contempt of Congress, que é quando você se recusa a atender ao Congresso. A desprezo do Congresso seria uma tradução possível a respeito do assunto. Ele não chegou a ser um conselheiro da Casa Branca por muito tempo no governo Trump, mas era considerado, especialmente no início do governo Trump, um conselheiro muito importante. Hoje em dia, ele é considerado uma figura mais marginal em termos de relevância dentro da direita nos Estados Unidos, mas ainda alcança uma quantidade imensa de pessoas através do seu podcast chamado War Room no Rumble. Um negócio que tem uma média de público incrível e ele deve continuar com o podcast agora, ele já disse, ao sair da cadeia. Ele falou, aspas para o Bannon, que já voltou ao podcast War Room depois de hoje ter saído da cadeia. Ele disse o seguinte, 4 meses numa prisão federal, não só não me quebraram, mas me empoderaram. Estou mais energizado e mais focado do que já estive na minha vida toda. É possível que ele de alguma forma contribua para a campanha do Trump nessa reta final. É uma coisa que tem sido especulada na mídia americana. Não está claro se ele agora responderá a possíveis novos pedidos do Congresso americano para depor a respeito do 6 de janeiro, porque quando se discute, claro que é um assunto controverso, o 6 de janeiro nos Estados Unidos, bem como é o 8 de janeiro no Brasil, mas o Steve Bannon é tido como algum tipo de figura central que estaria envolvida, e quando se fala em tentar acusações de golpe de Estado, dominar a democracia, ele é a figura central que normalmente se tenta inserir nesse discurso. Apesar de as evidências não apontarem concretamente nada nesse sentido até o momento. Mas essa é a notícia, e a gente vale dizer ainda que o Bannon não está livre de problemas judiciais. Também há acusações contra ele por ter supostamente alegadamente fraudado dinheiro que ele teria recebido de um fundo que, ao invés de ir para doações de eleição, doações para apoiar o ex-presidente americano Donald Trump, ou para apoiar uma fronteira mais segura, são coisas que alega-se ele teria embolsado. Então ele também está sendo processado nesse outro caso. A gente aguarda os próximos desdobramentos. Agora, é possível ou provável que ele volte ao círculo interno de Donald Trump, enquanto em certos veículos de mídia com uma tendência um pouco mais progressista, se fala disso, do lado conservador do debate, é visto como improvável, porque seria uma coisa que poderia afastar Donald Trump de um público moderado e que possivelmente não traria benefícios, porque as pessoas que acompanham Bannon provavelmente já votarão em Trump. Então, fica aí essas posições antagônicas nos veículos mais progressistas. Dizem que ele pode se aproximar do círculo interno de Trump novamente e supõe-se até que, da perspectiva progressista, se deseje isso porque pode causar problemas para o Trump eleitoralmente como uma pessoa que tem a reputação manchada entre moderados. A gente continua acompanhando os desdobramentos da eleição americana e vale dizer que se você gostou da nossa cobertura hoje de manhã do discurso do Trump, a gente também deve cobrir hoje à noite, às 8h30 da noite, a partir das 8h30, um discurso de Kamala. A pronúncia certa é Kamala, todo mundo fala Kamala, até o próprio Trump fala. Mas um discurso então da Kamala a partir das 8h30, nessa semana que é tão definitiva porque é a semana dos chamados closing arguments, os argumentos finais que você dá conforme a eleição chega ao seu fim, certo? Então, a gente deve acompanhar o que a Kamala vai falar. A gente ouviu a coletiva do Trump hoje de manhã, a Kamala tem uma hoje de noite, e a gente continua a acompanhar o desdobrar das eleições americanas.